Agora, a senhora nos fala sobre um tema de abertura de choro amanhã. No início, nos chama a atenção para a celebração do Dia de Democracia. É internacionalmente reconhecido essa data de hoje, portanto, 15 de setembro, como Dia Internacional de Democracia, segundo a agenda da ONU, que é uma proposta para não entender o que significa, lembra o significado de democracia e, sobretudo, percebe o que pode ser feito para a consolidação e desenvolvimento ou instituição de democracia para o desenvolvimento de sociedades. Cabo Verde é reconhecido internacionalmente como uma nação estável, como um país seguro e que tem liberdade de comunicação e tem democracia que funciona. Entretanto, tem sempre coisas que podem ser melhoradas e para essa supervisão, para esse controle, mas também para garantir que tem uma consolidação efetiva, existe um dos pilares principais para a democracia no mundo, que é comunicação, informação e jornalismo. Por isso, nos convido hoje a Joque, lhe representado para ser presidente, que é Jeremias Furtado, que nos agradece pela gentileza de tempo, sobretudo dividindo o seu tempo na mil e uma coisa e ainda conseguiu estar em direto ali na estúdio conosco. Por isso, foi um esforço que nos tem que reconhecer e agradeço também. Para ser conosco, para ajudar a entender também, e sobretudo, e jornalismo cabo-verdiano atualmente, e tem tido cada vez mais credibilidade dentro e fora do país. Nós, jornalistas, é reconhecido e respeitado. A população que consome jornalismo valoriza, respeita e reconhece credibilidade a jornalistas nacionais e a JOC, enquanto associação e um grupo para estar perto de vida de jornalismo cabo-verdiano, naturalmente, congratula o que era, Cassimé. Sim, de facto, no tem só reconhece todo esse percurso que comunicação social e próprio jornalista tem estado fazer e alcança ao longo dos tempos, desde a independência de Cabo Verde. Mas só que minha preocupação é para mostrar o beijo no tafanou. Cabo Verde é exemplo de democracia, Cabo Verde tem liberdade de imprensa, lá tudo fixe. E não acaba para deixar passar algumas coisas e algumas ações que configura ataque à liberdade de imprensa, ataque a jornalistas e tudo que lá acaba para mina a própria democracia. E a democracia cabo-verdiana também é uma referência a nível de África e é também tido como um exemplo a nível mundial. E deixa eu falar, inclusive, como um país que em tempos foi considerado inviável e hoje está a dar cartas nessa matéria, graças também à forma como política cabo-verdiana é feita e independentemente de prós e contras, não temos mais ganhos nesse sentido do que perdas. Mas se nos espia para a nossa democracia, foi também tão dependente de fator comunicação e jornalismo, de maneira que jornalista se posiciona com perspectiva crítica, com perspectiva de quase que de árbitro e também porta-voz de povo. Então, quer saber que considerações que o Presidente quer deixar nesse sentido para mostrar que papel que tem tido, que jornalismo cabo-verdiano tem tido para a consolidação da democracia nacional. Sim, não está falando na pilares de democracia. Este foi jornalismo e um desses pilares. Então, o jornalista, a comunicação social, assume na sociedade um papel de vigia, de guarda, né? O famoso cão de guarda da democracia. E jornalista, então, e comunicação, jornalismo, vigia aqueles outros poderes, poder judicial, poder executivo e poder legislativo. Então, e tem que ter condições para que o jornalista faz essa função, realiza aquele papel que cabe a ele na sociedade e faz aquilo de melhor forma e contribui para denunciar aquele que está certo, aquele que precisa ser melhorado e mostra o que está bom também, para modo nunca tem que fazer sua crítica, né? O que está bom não tem que estar mostra. Então é tudo que ali que se for feito de melhor forma acaba para contribuir para a boa saúde da nossa democracia. E no cômputo geral isso tem acontecido na Cabo Verde, apesar de alguns atos e ações que têm estado a ocorrer mais de forma pontual. Muito bem. E se não espia num panorama mais alargado, não pode falar, era possível tinha jornalismo com qualidade que não tem se Cabo Verde que tivesse democracia ou não te depende, numa outra perspectiva, é a mesma pergunta, não te depende desde democracia para não ter um jornalismo feito com qualidade e com essa liberdade?
Não te acredita na própria natureza da democracia de Cabo Verde está contribui também para aquele. Como se bem job, nossa Constituição garante liberdade de imprensa, independência dos órgãos de comunicação social. Então nós nós é livre, né, para não fazer o jornalismo. Se não compara com países que nós é próximo dele, mesmo na África, né, não estou já macheu país, alguns países, né, e sofre uma expressão, tem uma expressão a órgãos de comunicação social, pressões a controlo, e não tem países em que jornalistas trabalham sem as mínimas condições, já você sabe, que tem condições para o trabalho, acaba também para influência na forma que você faz o trabalho, limita a fazer o mínimo. Mas muito acredita, mas se bem dizer, como geral, Cabo Verde evolui cada vez mais nessa questão. Se manoja, esse ano, o Unesco anuncia, flama 85% de países já teve um declínio naquela questão de liberdade de imprensa. Não acredita, mas não tem que olhar esses dados e reflete sobre o que precisa ser melhorado. Desafia no estudo de comunicação social a fazer uma reflexão interna para nós ali na nossa, o que tem certo passa, o que acontece, o que mesmo te faz para no jornalismo continua a subir patamares e continua a ser um exemplo, mas mesmo embora alguma situação que se passa ali na Cabo Verde que põe o próprio jornalismo e a comunicação social em causa. Nem todo alguém na população que tem mesmo grau de literacia, conhecimento, nem acesso à comunicação. E a democracia está prevê que mas todo alguém devia ter oportunidades igual e principalmente no acesso à informação, comunicação e educação. Jornalismo acaba para ter aquele papel educador e informador também para perto da população. Mas, por outro lado, não tem que ter certeza e tem que ter garantia de que quem faz a produção de informação tem credibilidade, notoriedade e qualidade nisso. E de que forma que a JOC certifica conteúdo, ou pelo menos informação produzida dentro de Cabo Verde, chega de forma fidedigna, de maneira a garantir, mas ser consumidor final, que é povo, mas está devidamente informado e com toda a responsabilidade. A mim acredita que ali é um papel não só da JOC, é um papel de escola, é um papel dos órgãos de comunicação social, é um papel de próprio quem que se governa o país, no sentido de criar aquela literacia, né? De criar aquele entendimento nas pessoas, o papel do jornalista na sociedade. É só nós, recentemente, na era de informação, em que todo alguém tem acesso a uma página no Facebook, um perfil no Facebook, que está posta coisa que quer, e é só nós, ou que um jornalista faz alguma peça, alguma reportagem, que também, digamos assim, que satisfaz um certo grupo de pessoas. Aquele jornalista, coisa que está fazendo, que está passa com ele. A pessoa está bem no Facebook, está mandando tudo bom que tem de mandar, assédio, etc, etc. E quando ele está fazendo apenas seu trabalho, ele está cumprir seu dever. Não acredita, mas não deve ir para as escolas, para não educar nos jovens desde cedo, para eles entenderem o que é comunicação social, o que é jornalismo e o papel de cada um, e só se nós é capaz de combater esse, digamos assim, essa aversão que muitas pessoas, muitos grupos têm a jornalistas quando esse fazem seu trabalho. E nós da JOC, no tem estado, promove ações de formações, não é? Sobre a importância de comunicação do jornalista, etc, etc, para pessoas entenderem e ajudar-nos a dar nosso contributo e para melhoria e avanço cada vez mais de comunicação social e jornalismo na Cabo Verde. Muito bem. Quase sempre está a falar de democracia, a pessoa se associa à política, mas nem sempre e democracia que tem a ver com política. Tem casos que a democracia às vezes tem simplesmente a ver com oportunidade, com promoção de igualdade, com promoção de oportunidade de acesso a coisas e ali na Cabo Verde e jornalismo também
acaba por ser um daqueles elementos que tem que ser garantido para que o próprio povo faça uso dele. Mas que papel que a população, na perspectiva de AJOC, que papel que a população devia ter também na manutenção de ser democracia? Para acabar só jornalismo fazer esse papel de observador, ou inspetor, ou denunciador, mas a população tem essa cota parte. Sim, a população tem essa cota parte para morrer. Jornalista, e obedece na redação, né? Um acontecimento que passa na boa comunidade, algo que é preciso ter visibilidade para melhorar. Então, o deve entender, mas talvez tem que contactar um órgão de comunicação social, um jornalista, para dar contributo na denuncia aquela coisa, né? E também te obedece, não te repara, uma pessoa tem medo de falar, ou que vai aborda um determinado tema, essa fala para morrer, não ter medo de represálias e por aí vai. Então, o que você está fazendo... Em qualquer assunto... Sim, não, subindo de direito, e que ele tem, na qualquer assunto, botar alguém como fala, para morrer, mas se a opinião se dá, mas pode bem e trazer efeito nefasto, né? Então, então pessoas mesmo entendem, mesmo têm importância na sociedade, e mas cada um faz sua parte, não tem melhor. E a hora que nos via o trabalho de jornalista cabo-verdiano, antes de não termina a nossa conversa, e não tem uma estrutura ou não tem um sistema democrático que te facilita ou te limita o trabalho e desempenho de jornalismo cabo-verdiano? A mim, até bem pouco tempo, não acreditava, mas não tem um sistema que te facilita. Mas recentemente não teve um caso em que dois colegas de nós, dos jornalistas, na verdade, três modos. Um diretor de um órgão de comunicação social vai responder no Ministério Público para morrer, se trata um assunto que, a princípio, é de interesse público. E eu que não vai jogar para morrer, que eles vão responder. Está falando para morrer, mas tem uma lei que está falando, quem aqui divulga partes de um processo que sem segredo de justiça, tem incorre, crime de desobediência qualificada. Então, desde o início de tudo aquele problema ali, no Atchama devia ter uma revisão, né? Revisão na lei no sentido de deixar cair aquele artigo 113 de Código de Processo Penal. Mas, entretanto, até hoje, ninguém toma uma posição. E hoje deputados na Facebook que mandam a boca, manifesta a favor da comunicação social, da liberdade de imprensa, já não tem figuras bem posicionadas no nosso panorama, fala sobre isso, mas ninguém toma iniciativa de levar aqueles que estão ali para o Parlamento, para ter alteração das leis. E coisa que te leva a pensar, não te pensa se será que o poder político se interessado na melhora essa situação, será que o poder político crê que jornalista deixa de estar abrangido para segredo de justiça, deixa de responder no Ministério Público ou que aborda um assunto que tem a ver com o interesse público. Então, aquilo é muita coisa que não te fica com o que pensa. Para se de facto queres alguém que sabe manifesta a favor de comunicação social, de liberdade de imprensa no Facebook, se quisesse, esse assunto já estava resolvido há muito tempo. Mas que tem poder de ação, né? Esse que pode fazer alguma coisa para aquilo. Muito bem. E para não terminar, de que forma que, na perspectiva de AJOC, ou particularmente de ser presidente, como que jornalistas deviam celebrar esse dia de democracia e a população em geral, sendo que ou não propõe uma reflexão em torno desse dado? Sim, não acredito, mas tudo tem a ver com reflexão, né? Não deve refletir, não deve hoje onde não está, o que não me está fazendo e para onde não quer ir. Para se não quer refletir, não continua assim, mas está. E aquele. Muito bem. Então fica ali então esse apelo no sentido de não refletir em torno das datas, entende sua significância e ao mesmo tempo faz uso de liberdade e de direitos que não tem, mas também assumir a responsabilidade que nós, enquanto ator social, cada um de nós não tem.